Amém, irmãos? Graça e paz, boa noite. Esse mês, que o pastor determinou no coração, vindo do coração de Deus, do trono de Deus, para o coração dele, que esse mês seria o mês dos homens. Mês passado foi o mês das mulheres, só mulher que abriu o culto, deu testemunho, pregou, e esse mês o pastor, com a vontade, creio que foi a vontade de Deus, para estar falando os homens, dessa vez está fazendo a mesma continuidade, das mulheres. E o pastor me chamou hoje para poder dar o pontapé, para abrir o culto. E para mim, confesso que para mim é um motivo de grande alegria, porque eu nunca estive aqui em cima para falar, para abrir um culto, Mas louvo a Deus, agradeço, confesso que eu estou nervoso, estou aqui, Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com cada um de nós. E vamos estar então orando, logo em seguida, vamos estar entoando louvor. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé, quem puder. Quem não puder, continue sentado. Curve suas cabeças e entrega a sua vida na mão de Deus, crendo que hoje é um dia de resposta, crendo que hoje Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor preparou, determinou para nossas vidas. Pai querido, Pai amado, Pai, aqui nós estamos, Pai, mais uma vez na Tua casa, diante da Tua presença. Pai, primeiramente nos humilhando diante de Ti. Pai, Te louvando, bendizendo o Teu santo e maravilhoso nome. Pai, Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque a Sua misericórdia se renovou, Pai, mais esse dia. Pai, guarda, Pai, cada um dos meus irmãos, Pai. Onde eu creio, sei que está escrito, onde 2 ou 3 estiver reunidos, o Senhor estaria ali presente. Pai, eu creio, Pai, nós cremos que o Senhor foi o primeiro a chegar aqui nesse local. Pai, em nome de Jesus, guarda, Pai, todos os seus filhos, Pai. Guarda aqueles que estão por vir, Pai, aqueles que não vieram, Pai, o Senhor sabe o motivo, que o Senhor também vá de encontro da mesma forma, Pai, guardando e abençoando. Pai, toma esse culto, Pai, que é em adoração a Ti. Pai, que o Senhor possa nos usar tremendamente, Pai, que nós possamos ser sal e luz, não só aqui dentro do templo, mas sim, Pai, lá fora. Pai, muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, se amando. Amém. Aleluia. Coisa muito boa é estar adorando a Deus. Vamos adorar conosco. É os homens, mas as mulheres também podem adorar. Espírito, verdade.
Aleluia, glória a Deus. Quem puder abrir suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 2, do 2 ao 7. Eu ontem acordei com Filipenses na mente, assim na cabeça. Eu falei, meu Deus. Aí como eu tô desempregado, né, como todos sabem, né? E eu tô trabalhando na Uber e eu acabei esquecendo. Falei, gente, eu lembro que de alguma palavra, eu sonhei com alguma palavra, tô com alguma palavra na mente, mas eu esqueci. Aí, na hora que eu fui buscar a minha filha na escola, 11h45, aí eu ouvi alguém falando Filipe, eu falei, Filipenses, eu falei, nossa, Filipenses, eu tenho que chegar em casa, eu falei, vou pegar aqui no telefone, já vou deixar anotado aqui, Filipenses 4, eu lembro que era 4, só não lembro qual livro que era. Aí eu cheguei em casa, fui ler, né? Só que eu ainda não estava entendendo muito bem. Aí eu fui pedir ajuda ao meu meu mestre, meu pastor, como o Rafael que diz, né? Pastor, meu pastorzão. Aí eu fui pedir para ele uma ajuda, só que ele me veio com Filipenses 2. Eu falei, nossa, Deus, Filipenses 2, ai Jesus, não é isso, que não, mas não é. Eu falei, não, pastor, é Filipenses 4, pastor, ali. Tá. Aí, vamos lá. Filipenses 4, a partir do versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sentiam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Rogai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, rogai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não sejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu fui procurar saber quem é Evódia e Sintique. Aí eu fui procurar aqui no meu chat GPT, né? Chat GPT diz que elas foram duas mulheres cristãs mencionadas na Bíblia, mais especificamente no livro do apóstolo no Filipenses, né? Elas eram membros importantes na igreja em Filipos. Eu perguntei para o pastor falou que elas eram duas canelinhas de fogo, né? Era do reteté. Ele tinha até falado da Assembleia. Não é da Assembleia não, mas eram lá do Pentecoste. Metobleia, né? Metobleia. E aí eu falando com o pastor vai me dizendo que aqui diz que a gente tem que ter o mesmo pensamento, né? Por mais, assim, às vezes eu tenho um pensamento contrário da Helena, minha esposa, e ela tem o mesmo pensamento contrário do meu, mas a gente procura estar juntos, mesmo não estando assim. Eu não concordo com o que você está falando, mas eu vou te apoiar, estou com você até o fim, né? E aqui também diz que tem muitos também que não por mais que não concordam, a gente tem que estar apoiando, né? Porque nós somos irmãos, nós somos uma só carne. Então eu creio que nós juntos vamos sim conseguir fazer o que Jesus determinou que nós viéssemos fazer aqui nessa terra, que é pregar o Evangelho e amém. Eu estou muito nervoso. E juntos vamos sim vencer, vamos guerrear, crendo que Deus está conosco, e juntos nós somos mais do que vencedores. Amém? Assim, eu agradeço muito essa oportunidade. Espero ter outras. Aleluia! Espero sim ter outras. Vou me preparar. Vou me preparar mais, né? Hoje eu fiquei trabalhando, mas eu fiquei ali em espírito de oração, fiquei ligado. Eu estava paradinha, esperando o passageiro, eu estava ali olhando ali, anotando alguma coisa, fui perguntar para o chat, aí o chat foi me dizendo isso, aquilo, mas assim, com muita alegria estou aqui, com muito nervosismo também, e amém, obrigado. Vamos agora entoar mais os louvores e agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui de pé, amém?
Instrumental. Som. Amém. Glória a Deus. Já que não vamos ter testemunho, vamos estar aqui orando pela vida do Eduardo, que vai trazer a palavra de hoje. Creio que Deus preparou uma porção, um alimento maravilhoso para nos alimentarmos agora, espiritualmente, né? E que vamos abrir nossos corações, vamos rasgar nossas vestes para ouvir o que Deus quer para nossas vidas. Amém? Estenda suas mãos. Vamos estar aqui abençoando a vida do teu filho. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos, Pai, mais uma vez entregando a Ti as nossas vidas. Pai, e te peço, Pai, pela vida do teu filho agora, do Eduardo, Pai. Pai, que ele se esvazie dele mesmo, que a sua glória enche, Pai, de dentro para fora. Usa seu filho como te bem te apraz. Pai, que não seja ele aqui em cima, Pai, mas sim seu Espírito Santo. Pai, que dele, Pai, possam sair palavras, Pai, para nos edificar. Que nós possamos sair daqui transformados, renovados e edificados para a honra e glória do teu nome. Pai, é o que eu te peço, te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus é contigo, irmão. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, confesso que eu fiquei ali meio apreensivo ali atrás, porque quando Deus, Ele quer falar com a igreja, Ele fala de uma forma sobrenatural, né? Quando Deus quer falar comigo, quer falar contigo, Deus usa um vaso aqui, que falou que estava nervoso, mas Deus falou de uma forma simples, mas poderosa, né? Sobre ouvir o nosso próximo. Aí quando o Tiago me fala de Filipenses 4, eu falei, não fala minha palavra não, irmão, em nome de Jesus. Porque Deus me deu a mesma palavra. A gente mora perto, mas a gente não conversou. A gente não teve esse tempo. Eu falei, irmão, o que você vai falar? Não, aqui a gente fala que o Espírito Santo quer falar com a igreja. E eu fiquei em Filipenses 4 ministrando, orando a Deus, porque eu também não tenho cursos, ainda muito aprendizado, mas eu oro muito a Deus para Deus me usar para falar com a igreja, porque serve muito para mim também. E assim, eu não vou demorar muito, mas Deus falava de uma forma poderosa. Você que pode ficar de pé também, em nome de Jesus. Filipenses 4, nós vamos lá. Não vamos ler 3 versículos durante, mas vamos ler somente o versículo 19 para a gente poder iniciar em nome de Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Tiago parou pertinho aqui do 10. Eu falei, para, homem, em nome de Jesus. Mas Deus fala com a igreja de forma poderosa. Glória a Deus por isso. Livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 19, diz assim: está aqui já? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Versículo 20 diz assim: a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, em concordância com teu filho Tiago, Pai, o qual trouxe o mesmo livro, o mesmo texto, e nós vamos só concluir o que já foi dito aqui, Pai, que o Senhor está falando de forma sobrenatural com a igreja, esse trabalho o qual o Senhor colocou no coração dos nossos pastores, Senhor. Mês de abril, mês do homem trabalhar para Ti, nós entregamos nossa vida no Teu altar, independente do que vamos fazer aqui no culto, Senhor. Somos, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, por cada testemunho, por cada palavra, por cada louvor, por cada oração, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, Espírito Santo. Fala comigo, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Pode sentar em nome de Jesus. Quando eu comecei a ministrar com o Senhor, fazendo perguntas para o Senhor em relação ao texto, achei interessante como é que o Tiago foi buscando ali o auxílio. E não é fácil mesmo, né? Você ouvir a voz de Deus e ter que falar aquilo que Deus quer, porque tem tanta palavra bonita aqui, fácil de ministrar. Quantos ministros tem aqui na casa do Senhor nesta noite? Você ouvir a voz de Deus e falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar. Independente do que vai alegrar meu coração ou não, se vai vir contra o meu coração, contra a minha vontade ou não, mas eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia. Quando Deus ele traz uma palavra, Ele manda uma palavra através do seu servo, do teu ministro, da tua ministra, é para falar com nossos corações. E quando Paulo, ele inicia no versículo 10, onde estava programado aqui esse texto, eu comecei a entender que apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta, para vocês entenderem, onde ele agradecia ao povo, né, os filipenses, o qual estava honrando Paulo naquele momento ali, onde eles queriam honrar Paulo, e eles conseguiram honrar Paulo através daquelas ofertas, através daquele auxílio que eles entregaram para Paulo. Só que quando eu comecei a estudar e orar ao Senhor, eu aprendi aqui com o pastor Luiz, né? Quando eu estava ali do lado de Paulo, vendo ele escrever aquela carta, foi muito mais do que uma carta em agradecimento, porque deixa a tua Bíblia aberta no Filipenses 4:10, porque fala assim o texto no versículo 10: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então, aquele povo consegue demonstrar o carinho que eles tinham naquele momento pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo reconheceu, ele sabia, aleluia, que aquele povo queria já ter demonstrado, mas não tiveram oportunidade. E naquele momento eles conseguem a oportunidade de fazer algo por apóstolo Paulo, e ele escreve aquela carta agradecendo ao povo o que eles fizeram por ele. E nesse versículo 10, o Senhor me chama muita atenção, porque Paulo, ele se alegrou pelo cuidado que a igreja, né, que o povo teve com ele, não pelo o bem material que chegou até ele, mas pelo carinho, pelo cuidado. E quando o Tiago veio falar aqui, aleluia, pegando um gancho, que nós devemos prestar mais atenção, ouvir mais o nosso próximo, ouvir a pessoa que está do nosso lado, é exatamente o que o Senhor ministrava comigo. Eu anotei quando ele fala assim: precisamos ser também com o nosso próximo. Nós precisamos ser dessa maneira com o nosso próximo também. Mas o que traz dentro desse texto? O que o apóstolo Paulo quis mostrar nesse texto? Ele quis mostrar para mim e para a igreja dele a nossa insatisfação no nosso dia de hoje. A nossa insatisfação, eu consigo pegar o texto lá atrás, naquela época, e colocar no nosso dia. Por que nós andamos tanto frustrados, tanto insatisfeitos com aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas? Você já parou para pensar? Por que nós estamos sempre insatisfeitos? Porque sempre estamos querendo mais, querendo alguma coisa a mais. Irmãos, e o Senhor ministrava assim comigo, que quando nós não temos o preenchimento do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, sobre nossos corações, nós buscamos esse preenchimento no mundo. Nós buscamos através dos bens materiais, através das riquezas lá de fora, para que a gente possa achar que nós somos felizes e somos completos, mas não somos. Nós só vamos conseguir ser umas pessoas melhores e completos quando a gente começar a entender, aleluia, que aquilo que está lá fora não pode ser mais importante que a presença do Espírito Santo sobre nossa vida. Quando a gente começa a entender que a presença de Deus, ela nos enche, a gente não sente falta daquilo que está lá fora.
E foi dessa maneira que o Senhor ministrava comigo. E eu recebia, porque nós somos carne. Nós queremos conquistar casas, queremos conquistar carros novos, queremos ganhar cada vez melhor. Mas não é necessário, não é isso que vai fazer você ter uma vida feliz, ter uma vida alegre. O que vai fazer você ter uma vida transformada é você estar na presença de Deus. É você estar na presença do Espírito Santo. Eu não vou falar para você que você não deve ser próspero. Você tem que buscar a prosperidade de Deus, sim, mas sabendo, aleluia, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e depois, aleluia, a tua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. E o apóstolo Paulo, quando começa a escrever, com o meu entendimento, eu consigo ver, aleluia, ele demonstrando para a igreja: olha, eu muito me alegro que vocês tenham lembrado de mim. Mas ele mostra, aleluia, no versículo 11, ele diz assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Nós precisamos, aleluia, estar contente com Cristo a qualquer circunstância. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, seja na porta do emprego aberta, seja nela fechada. Mas nós temos que entender que Jesus, aleluia, é o nosso alvo. Nós devemos adorá-lo, aleluia, independente da situação, independente da dor, independente do armário estar vazio, independente da conta estar batendo na porta, você não tem, aleluia, recurso. Mas o meu Deus e o teu Deus é o Deus do recurso, é o Deus da solução, é o Deus que cura. E quando a gente entende como cristão, as demais coisas não nos faz mais falta. Você consegue, aleluia, tirar essa frustração, essa insatisfação que a gente carrega dentro de nós. Porque você vê o teu próximo prosperando, você vê a pessoa mais perto de você prosperando, e por que você não está prosperando? Mas você já parou para perguntar se ela é feliz? Você já parou para perguntar, aleluia, se ela tem Jesus no coração dela? Se ela tem uma vida santificada, uma família estruturada? Mas ela tenta trazer felicidade de uma forma diferente para falar que ela não precisa de mais nada, mas há um vazio dentro do coração. Mas o Senhor fala para a gente hoje tirar essa insatisfação do nosso coração, tirar, porque essa frustração ela tem que cair por terra em nome de Jesus, porque nós temos que ser grato. E quando você chega numa posição de ser grato, de gratidão a Deus, você começa já a entender, você já tem dentro de você, para falar melhor, a presença do Espírito Santo, o entendimento, aleluia, de ter Jesus na sua vida, na sua família, na sua casa. Você já consegue agradecer a Deus no momento difícil. Você já começa a glorificar a Deus na prova, no deserto. Quando você acha que não tem solução. Quem não já passou por isso, igreja? Levanta a mão quem nunca passou por uma prova. Levanta a mão quem nunca passou por uma situação adversa, que muitas das vezes a gente fica achando que Jesus até esqueceu da gente. Mas é assim que acontece. E quando ele começa, aleluia, a falar através dessa carta, e o Senhor família estava comigo assim: só se contenta com o que você tem quando você tem experiência com Deus, quando você entende o significado de Jesus na sua vida, quando você entende o poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, o que Jesus representa para a sua vida, você consegue, aleluia, entender que o que está lá fora já não mais faz falta para você. Você vai ser próspero em nome de Jesus, porque eu profetizo desse altar prosperidade sobre a tua vida. Eu profetizo o melhor emprego sobre a tua vida. Eu profetizo, aleluia, a melhor empresa sobre a tua vida. Eu profetizo, aleluia, a cura sobre a tua vida. Eu profetizo, aleluia, a união da tua família, um lar próspero, um lar alegre. Mas você precisa entender que Jesus tem que estar na frente, que Cristo tem que estar na frente. Aleluia. Enquanto o apóstolo Paulo escrevia, eu ficava só olhando e entendendo, aleluia, que Jesus estava falando que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Aleluia. E ele continua dizendo no versículo 12: sei o que é passar necessidade
e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Quando ele relata esse texto, quando o apóstolo Paulo escreve isso, que ele relata, você já consegue entender, resumindo o versículo dele, falando com a igreja, a gratidão que ele tem por Jesus Cristo, por tudo que Jesus já tinha feito. Eu consigo trazer muito por dia de hoje, porque nós precisamos também ter essa gratidão. Nós precisamos ter gratidão porque Jesus nos libertou, nos escolheu, nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado para viver uma vida íntegra, uma vida diferente, uma vida transformadora na presença dEle. Quantas das vezes você já deu um testemunho aqui na igreja, ou em outro ministério, ou para o teu esposo, para a tua esposa, que Jesus chegou com um recurso quando você achava que não tinha mais jeito? Quantas das vezes eu já falei com a Fernanda sobre isso? Quando você achar que não tem mais solução, Jesus entra com a providência. Isso é ser dependente de Cristo, é você saber que você tem um Deus que pode todas as coisas. Você não precisa duvidar, você não precisa murmurar, você não precisa ficar insatisfeito, não precisa ficar frustrado, porque o socorro vem do Senhor. Aleluia. Podem cercar o teu caminho, podem tentar te parar pela direita e pela esquerda, podem tentar, aleluia, colocar pedra de tropeço sobre a tua vida, mas aleluia, pode falar em voz alta para o diabo, que o socorro da tua vida não vem da direita nem da esquerda, o teu socorro vem do alto, daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Podem colocar dificuldade, podem tentar parar os teus projetos, os teus planos, mas o socorro vem de cima. E quando você começa a entender que o teu socorro vem de cima, você não se importa com quem está falando aqui, com quem está apontando aqui, com quem está falando palavra contrária aqui, porque o teu socorro vem do alto. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E ele finaliza no versículo 13, quando ele fala assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. O que o Senhor estava dizendo nesse momento? O que o apóstolo Paulo estava dizendo nesse momento? Tudo posso naquele que me fortalece. Qual a compreensão que você tem desse texto quando ele fala isso, quando ele escreve isso? Significa você ter capacidade de suportar qualquer coisa. Capacidade de suportar através da sua fé em Cristo Jesus. É você estar na tristeza, mas você está na peleja, mas você é capaz de suportar, porque você tem o conhecimento, você tem o preenchimento de Cristo em ti, e você sabe que o Senhor, Ele é o socorro, que o socorro vai chegar, a providência vai chegar. É você continuar adorando, sabendo que a provisão de Cristo vai chegar sobre a tua vida. É você entrar por essas portas sem resposta nenhuma, mas você adorar, levantar a mão e glorificar o nome dele e saber, aleluia, que ele vai fazer o melhor para a tua vida. Eu nunca vi um justo, aleluia, passar envergonhado ou confundido. Eu nunca vi, aleluia, um testemunho de uma pessoa falar que Jesus não entrou com a providência. Eu vejo pessoas contando que na hora que mais do socorro, Jesus chegou e mudou a história, entrou com a providência, entrou com a solução, deu a estratégia. Quantas das vezes eu já contei aqui no início, quando nós chegamos em Itaipuaçu, que a gente passava por uma prova tremenda, que largar tudo onde nós largamos para chegar aqui, e o Senhor enviava irmãos e irmãs para nos abençoar. Isso é cuidado do Espírito Santo de Deus que caminha com a sua vida. Isso é cuidado que vem do alto, que vem do Senhor, que nenhum homem, ninguém pode fazer por ti. Só Jesus pode. E ele sabia isso, ele já tinha esse reconhecimento, essa gratidão por Jesus, porque ele já sabia o que Cristo já tinha feito e o que ele poderia ainda fazer. E nós devemos ter essa gratidão, esse testemunho vivo de Jesus sobre nossas vidas. Saber que eu passei pela prova, mas o Senhor não esqueceu de mim. Eu passei uma luta, mas foi Deus, aleluia, que me deu a vitória. Eu passei pela enfermidade, mas quem trouxe a cura foi o Espírito Santo.
Eu passei uma prova dentro de casa, mas o Senhor que abriu a porta. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele é a força para a gente superar todos os desafios e viver com propósito. O Senhor vai transformar nessa noite desafios em propósitos. Eu não sei qual os desafios você tem lutado, quais os desafios que você tem tentado superar, o qual você está batalhando todos os dias em oração, em jejum. Mas eu sei que esses desafios, aleluia, hoje o Senhor vai viver a transformar eles em propósitos. Eu creio, aleluia, na recuperação, eu creio no avivamento, eu creio na cura, eu creio na porta do emprego aberta, eu creio na família restituída, eu creio no casamento, eu creio, aleluia, que muitas pessoas poderiam estar aqui para ouvir essa palavra de Deus, em concordância com o irmão Tiago aqui na devocional, mas por algum motivo não estão aqui. Mas eu sei que Deus tem algo especial para mim, para a tua vida. Eu sei que Cristo tem algo especial sobre nossas vidas. Aleluia. Muitos podem ter mais coisas. Já parou para pensar assim? Olha, muitos podem ter mais coisas que você, mas você tem Deus, e Ele é o provedor de todas as coisas. Não se preocupa, aleluia, com o que o irmão da direita tem, com o que o irmão da esquerda tem, que o vizinho que está no mundo tem. Só se preocupa, aleluia, que o provedor de todas as coisas está contigo. O dono do ouro e da prata está contigo. O leão da tribo de Judá, o rei dos reis, senhor dos senhores, é o que está aqui nesta noite. Eu creio que hoje está iniciando, eu não digo uma campanha, mas um mês internacional do homem metodista. Olha que lindo, estou me sentindo tão importante hoje. Meu mês, nosso mês, né, Valmir? Falando ali, nosso mês, né, pastor? Nosso mês aqui, glória a Deus. Vai trazer um avivamento para os homens, para a gente buscar mais, orar mais, nos entregar mais, ler mais. Cada um na sua função, mas eu sei que Deus vai trabalhar da maneira que Ele quer. Ver o irmão Tiago aqui, um vizinho, um irmão que não é do meu sangue, mas é meu irmão, considero como irmão meu, e Deus usar ele aqui de forma poderosa, é porque Deus tem coisas grandes para nossas vidas. Deus tem coisas maiores que nossos planos. Deus tem coisas maiores daquilo que nós pedimos ou pensamos. É nessa certeza, aleluia, que eu te convido a ficar de pé. É nessa certeza que eu chamo aqui o ministério de louvor, para a gente estar orando, louvando. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandes aqui. Não se preocupa com o vizinho, com o irmão que está do teu lado, nem com a cadeira vazia que está na tua frente. Só se preocupa em adorar o Senhor, entregar a tua peleja na mão dEle, a tua luta, aquilo que tem te frustrado muitas das vezes, aquilo que tem tentado te parar, te impedir de adorar, porque o Deus, aleluia, que supre todas as necessidades, Ele está aqui nesse altar. O Deus, aleluia, da resposta está aqui nesse altar. O Deus que pode todas as coisas chegou primeiro que eu e que você aqui nesse lugar. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Muita geração diga Senhor, cantando ao Cordeiro a nação. Jesus que ama viver, cantando ao Cordeiro a nação. Aleluia. Aleluia.
Há uma presença de Deus aqui nessa noite. Há uma presença de Deus e você é importante para Jesus. Fala para 10 irmãos que estão perto de você e você é importante para Jesus. Fala para ele, você é importante para Jesus. Você é importante para Jesus. Precisamos buscar o propósito de Deus para nossas vidas. Através de Cristo podemos suportar qualquer circunstâncias. Precisamos ter uma confiança inabalável em Jesus Cristo. Quando você entender isso, aleluia, nós vamos começar a entender e concretizar que Jesus, só Ele, aleluia, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós só precisamos dEle, de mais nada. E vou concluir com a palavra do irmão Tiago. E ouvir mais o teu próximo. Ouvir teu esposo, ouvir tua esposa, porque é difícil, quanto mais para os homens. Ouvir é difícil, né? A irmã Ana vai falar com o pastor, é difícil o pastor ouvir, né? É difícil. Fernando vai falar comigo, é difícil, porque o homem tem disso. Precisamos ouvir mais, precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos agradecer mais, precisamos ter mais gratidão a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja Deus. Dízimo e oferta, Tiago. Vamos trazer os dízimos. Eu só queria uma mensagem que a minha esposa trouxe para mim. Você trouxe para mim. Essa noite a gente ficou ouvindo uma ministração da palavra e uma coisa muito importante. O Mar Vermelho, quando se abriu, foi de um vento oriental, vento leste. Aí a conclusão, depois eu tive vendo, né? Ele não, por exemplo, ele estendeu o cajado e o mar não se abriu daqui para lá, não. Ele se abriu de lá para cá. Então, por exemplo, quando o pessoal viu o mar ainda todo aqui, mas o mar já tinha começado a se abrir. A Ana falou comigo, profetiza que você não está vendo, mas o mar já se abriu. A gente não vê, ele vem de lá para cá. Eles não estavam vendo. Cadê, meu Deus? Cadê? Cadê o mar? Não se abre. Não, mas ele estava aberto, já estava aberto, só que era de lá para cá. Depois ele apareceu. Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu nome por essa ministração que tivemos hoje, ó Pai. Que a gente possa levar ela conosco todos os dias da nossa vida, Pai, para termos um só pensamento, estarmos unidos em Cristo, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Estás aqui, pode perceber isso, pode desviar, você
Está aí mesmo os pedidos de oração, amém? Senhor, na tua presença, Senhor, estamos aqui. Já grato, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, pela tua presença, Senhor. Se não fosse o Senhor, estivesse com o nosso lado, nós não faríamos isso. Eu quero entregar, Senhor, esses pedidos, Senhor, de oração. Quero entregar, Senhor, tuas mãos. Tu és, Senhor, o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus, Senhor, que restaura. Tu és o Deus que muda situações. Aleluia. Complicado. Eu sei, Senhor, que tu és fiel. Eu peço a ti, Senhor, que essas pessoas, os irmãos que votaram esse pedido de oração, eles creem que tu és o Deus, Senhor, de milagre. Tu és o Deus, Senhor, que faz mudar, Senhor, de um dia para o outro as coisas que são impossíveis. É verdade. Eu quero, Senhor, entregar, Senhor, nas tuas mãos cada pedido aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que tu, Senhor, possa, Senhor, se realizar, materializar, Senhor, para cada um, porque tu és fiel. Tu fez comigo, Senhor, muitas coisas, e grandes coisas, Senhor, tu fez por nós, porque só nós estávamos aqui vivos e de pé, porque o nosso adversário, ele queria engolir cada um de nós vivo, o prazer dele. Mas tu nos deu esse escape, o Senhor já livrou de cada cilada, e nós estamos aqui glorificando o teu santo nome. Eu quero já agradecendo, Senhor, por tudo, Senhor, que tu já fez e tu vai fazer em cada um. Muito obrigado pela vida de cada um que estão aqui, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, que cada dia, Senhor, reforça, Senhor, o vigor, Senhor, de ter saúde, vontade, Senhor, sede, fome de justiça, de estar, Senhor, na tua presença. As coisas muito boas, Senhor, é estar, Senhor, no centro da tua vontade. Eu já quero agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos estar aqui orando pelos dízimos, amém? Pai querido, Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, para entregar a Ti os dízimos e a oferta da Tua casa. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor continue prosperando na vida dos Teus filhos. Pai, que se for porta de emprego, que o Senhor abra. Pai, que se for algum problema, Pai, na justiça, que o Senhor venha resolver. Pai, que o Senhor, que os Teus servos possam estar vindo aqui com mais alegria ainda para ofertar e dizimar na Tua casa. Pai, abençoa cada dízimo, cada oferta, abençoa cada irmão nesta noite. E em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se sentar rapidinho. Eu vou falar aqui dos avisos, mas antes eu queria falar assim que quando eu sonhei com Filipenses, eu sonhei que Eduardo estava pregando Filipenses 4. Aí eu falei, nossa, eu vi claramente assim o Eduardo. Eu não lembro se eu falei isso com a nega, com a Helena, minha esposa. Aí, quando ele falou Filipenses também, eu falei, meu Deus do céu, eu pulei aqui de alegria, eu falei, gente, então foi Jesuscidência, como diz o pastor Luiz. Então foi Jesuscidência, porque eu sonhei que o Eduardo estava pregando Filipenses 4. Então foi tudo confirmação. Amém? Vamos aqui falar agora dos avisos importantes. Ó, neste sábado, calma aí, gente, antes de falar dos avisos, desculpa. Como esse mês é o nosso mês dos homens metodistas, você vê que está tudo... Olha que coisa linda que está ali a nossa mesa ali, né? Ó, a tia Cleide preparou com muito carinho, né? A gente está muito importante, esse mês é nosso. Viu? Muito bem, parabéns, tá, tia Cleide? A senhora é bênção de Deus. Ó. Agora sim, ó. Sábado agora... Já sabe que nosso culto na casa da irmã Rosângela é logo ali na 84, tá pertinho. Vamos estar lá louvando, agradecendo,
dando testemunho, vai ser forte aquilo lá vai ficar pequeno. Eu creio que no nome de Jesus, Deus tem algo sobrenatural para falar conosco lá naquele lugar. E é na rua Irene Ribeiro, no Antigo 84, quadra 446, lote 19. Ele fica ali entre a rua 35, é logo depois, numa rua depois do posto Santa Rita, da emergência ali, né? Ó, isso aqui é importantíssimo também, que é o nosso almoço. Esse valor arrecadado do almoço será para pagar o ônibus do nosso retiro em setembro, né? Então vamos ter lá arroz, feijão, salada, farofa, batata saltê e frango grelhado, apenas R$22. Ainda tem convite ainda ou já acabou? Ainda tem convite ainda. Eu já garanti os meus o meu já está, graças a Deus, já estão quase todos vendidos, para a honra e glória do Senhor. E quem quiser pagar com Pix, o Pix está ali, metodista@gmail.com. Vai lá, o Banco Nubank, na conta do nosso irmão Valmir. Amém? E esse valor vai ser para o nosso retiro, que nem nada já está quase se aproximando. Já estamos já em abril, né? Para setembro é um pulo. E o valor vai ser o mesmo do ano passado. Conseguimos lá com o Ebert manter lá o mesmo valor. Vai ser lá no mesmo sítio, tudo no mesmo lugar, né? Creio que vai ser dias de mais bênção. Vai ser melhor do que foi o ano passado, que cada ano a gente procura sempre fazer o melhor. E amém, acho que acabou, né? Então, amém. Eu agradeço muito a oportunidade. Confesso que estou nervoso, acho que meus batimentos agora subiu. Agora não preciso nem fazer lá o exame lá, que agora bombou agora. Mas assim, louva a Deus, vamos ficar de pé para encerrar. Nosso pastor vai dar a bênção apostólica. Vamos para casa com bastante alegria. Deus falou tremendamente no meu coração. Eu creio que Deus falou nos corações de cada um de nós. Amém? Que nós tenhamos uma semana abençoada. Que nós possamos estar aqui no domingo saltitando de alegria. Amém? E quarta-feira, não perca, que quarta-feira tem mais. Tá? Quarta-feira tem mais, vai vir outro pregador, outro irmão aqui para falar, e eu creio que vamos ter testemunho. Amém? Amém. A minha esposa está com fome. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bênção pura, né? Vamos. Roberto, já botou teu nome lá, Roberto, para o retiro? Já colocou teu nome lá na lista? Quer? Dá uma olhada lá. Você vai, coloca o teu nome, coloca já da Aparecida. Está aí já? Maria do Rosário, já colocou o nome lá para ir no retiro? Tá ok. Renata já colocou. Ana também já colocou? Amém, aleluia. Glória a Deus. Zezé vai esse ano? Você vai junto? Você vai junto? Vai não? Formar um time lá, pô. Jogar bola lá. Glória a Deus. Estenda a sua mão, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na terra. E a igreja diz: palmas para Jesus, Deus te abençoe. Aleluia.